Já falamos aqui que a inflação dos alimentos acelerou no IPCA de janeiro. E o preço da cenoura, então, nosso próximo assunto, disparou, viu? Mais de 43%. Em seguida, da batata inglesa, com 29,45%. O clima afetou, então, o desenvolvimento e acarretou essa alta. Preço mais caro para o consumidor. E como é que está, então, a rentabilidade do produtor? Eu converso agora com o Francisco Mendes Moreira Neto, vendedor da cooperativa agropecuária do Alto Parnaíba. Bem-vindo. Paranaíba, bem-vindo. Obrigado, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu, Francisco? Então, a gente está vendo aí a cenoura, né, uma das hortaliças mais consumidas, e para o IBGE há uma alta, então, dos alimentos nos meses aí de verão, né? Sempre ocorre isso em razão, então, dos fatores climáticos que afetam a produção brasileira, né? Em especial dos alimentos in natura, como os tubérculos, né, raiz, hortaliças e as frutas. O clima fez a cenoura, então, que não se desenvolvesse para chegar a esse preço aí que a gente está vendo? Então, o que acontece? Nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, tivemos um alto índice de calor. Esse calor fez com que a cenoura apresentasse algumas deformações no seu ciclo, tendo uma quebra de até 70% em algumas áreas. Então, diminuiu muito a oferta da região, do Brasil em geral. E como é que a gente está falando em rentabilidade, né? Na cooperativa, como é que vocês estão trabalhando? Como é que os produtores estão em relação à produtividade e rentabilidade? A quebra na produção da cooperativa, em algumas áreas, chegou a mais de 70%, com um preço elevado, a gente conseguiu ainda ter uma rentabilidade, talvez não tão boa, mas empatando, não tendo prejuízo no ciclo. Cooperativa aí, quanto que é a produção, se colocar todo mundo junto, né, todos os produtores envolvidos aí na cooperativa, de quanto que seria essa produção de cenoura? É de 10 a 15% da cenoura nacional, né? A gente está falando aí de mais de 2 mil hectares de cenoura plantada ano. Nesse caso dos fatores climáticos que você citou aí, a gente viu a qualidade. É isso que está afetando na hora da venda, quando você vai ver, isso acaba encarecendo, porque são poucas cenouras especiais aí que chegam até o consumidor final. Seria isso, então, a qualidade dela. Como é que é essa interferência? É o tamanho dela, o peso dela, a coloração? Hoje o nosso problema maior é bifurcação. Hoje o consumidor brasileiro ele come com os olhos, ele chega na banca do supermercado e se tiver uma cenoura torta, uma cenoura bifurcada, uma cenoura com um dedo, ele não leva essa cenoura para casa. E isso é o nosso principal problema no momento, né? Então isso aí chegou a ter uma quebra de 50, 40, algumas áreas 70%. E essa cenoura ela vai para a indústria ou ela fica na roça. Isso é prejuízo para o produtor. Essa bifurcação, você fala no caule? Como É é uma que é? cenoura, é uma cenoura com, digamos que ela, uma cenoura reta e tem uma cenoura que tem um dedo a mais. Então ela vem uma cenoura dupla, né? E isso o consumidor não aceita no supermercado. Esse é o principal motivo aí quando a gente vê em relação aos efeitos climáticos? Esse é um dos principais motivos. Outro motivo é o início das chuvas, que começa a dar podridão na cenoura. Então isso aí é outra quebra que a gente tem, certo? Vai apodrecendo nesse caso, né? Além da bifurcação que você falou aí, que o consumidor não aceita. Qual que é o ciclo da cenoura e quando você fala nessa podridão, ela fica quanto tempo, tem que ser colhida o quanto antes para não dar essa podridão? Quanto mais tempo a cenoura ficar na roça, mais aumenta o índice de podridão. A gente chama de mela, né? Mais aumenta o índice de mela. Então, quanto antes a gente acelerar o processo da colheita e fizer um beneficiamento rápido, gelar a cenoura, mandar para o cliente, né? Ou para o Ceasa, ou direto para o distribuidor. E quanto antes chegar na banca, menos problema vai ter. Mas Então, é um acaba... processo minucioso. Sim, mas não foi isso que aconteceu. Ela ficou muito mais tempo, então, né? Ela não foi colhida com antecedência, ficou mais tempo, acabou apodrecendo. Esse mais tempo que ela ficou aí foi por conta dos efeitos climáticos, essa chuva Não, demais. a gente colheu a cenoura no time ideal. A questão é, o início da chuva com alto índice de calor
faz com que adiante o processo da produção, da mela. Tá certo, então, muito bem explicado, Francisco. Quanto foi o preço, então, do quilo vendido no Ceasa? Fala pra gente já finalizando. O quilo vendido no Ceasa, acredito que em torno de R$ 6. A caixa de cenoura de 29 quilos, hoje está 29, a caixa de 29 quilos está saindo a R$ 90 suja de roça. Beneficiada a cenoura especial hoje, R$ 110 a caixa com 20 quilos. O anterior estava em quanto? No ano passado? O ano passado, nessa mesma época, em Sim, torno de R$ 50, R$ 60. uma grande diferença, né, Francisco? Essa diferença, devido às condições climáticas. Com certeza, então. Francisco Mendes Moreira Neto, vendedor da Copa DAP, muito obrigada por essa conversa aqui hoje com a gente, viu, Francisco? Até uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar da cenoura aí, mas não com esse preço tão alto, viu? Esperamos que a qualidade melhore.